Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Nesta oportunidade nós vamos gravar mais este vídeo e vamos investigar se Maria realmente teve outros filhos, conforme dizem os protestantes e evangélicos, ou se ela teve apenas Jesus. Nós vamos investigar isso, ok? Nós sabemos que a Igreja Católica defende que Maria teve apenas Jesus Cristo. Para essa discussão, nós vamos trazer a leitura de Mateus, capítulo 1, e versículo 25, que diz: Mas não a conheceu intimamente enquanto ela não deu à luz seu filho primogênito, e lhe deu o nome de Jesus. A palavra primogênito em grego é prototokos. Prototokos. Lá em Lucas 2:7 também se diz, vamos ler lá, em referência a Jesus. Lucas 2:7 diz o seguinte: E ela deu à luz seu filho, o primogênito, que também no grego nós temos prototokos. Pois bem, queridos, a primeira pergunta que eu tenho a fazer para os católicos é o seguinte: onde na Bíblia Sagrada o termo primogênito não significa o primeiro de um grupo? Repito, onde na Bíblia Sagrada a expressão primogênito, que no grego é prototokos, não signifique o primeiro de uma série. Por que da pergunta? Porque já que os católicos dizem que Maria teve apenas Jesus, não teve outros filhos, então eles devem mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, que o termo prototokos significa unigênito, único. Tem que haver esta palavra, prototokos, primogênito, significando o único, para que os católicos estejam corretos em sua interpretação de que Jesus Cristo foi o único filho de Maria. Então, a palavra prototokos, que encontramos em Mateus, capítulo 1, e versículo 25, e Lucas 2,7, ela deve aparecer em algum momento. Eu quero pelo menos uma ocorrência na Bíblia Sagrada, onde prototokos signifique unigênito. Porque até onde vai o meu conhecimento, a palavra que encontramos no grego para unigênito é monogenes e não prototokos, ok? Para que seja válido o argumento da Igreja Católica Apostólica Romana de que Maria teve apenas Jesus Cristo, então necessário se faz que nós encontremos no Antigo Testamento e também no Novo o termo prototokos, primogênito, com o sentido de unigênito. Esse é o primeiro desafio para os católicos, que dizem que Maria teve apenas Jesus. Vamos lá. Os católicos eles poderão dizer, isso bem aqui para nós, Mateus capítulo 13 e versículo, vou ler aqui para você, Mateus 13, versículo 53. 13. Diz o seguinte, Mateus capítulo 13, fala dos irmãos de Jesus. E lá diz, porventura não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? Ok. Os católicos poderão argumentar que não está escrito que
os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos e filhas de Maria. Ok, queridos? Os católicos poderão dizer, ora, onde está escrito que os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos de Maria? E nós, por nossa vez, respondemos fazendo a mesma pergunta. E onde está escrito que as irmãs ou os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de José? Porque os católicos admitem que irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de José. Agora a nossa pergunta é, se não está escrito, se eles não podem ser considerados filhos de Maria, porque não está escrito que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, também até onde eu possa me recordar, não está escrito que eles eram filhos e filhas de José. Está escrito? Onde está escrito que os irmãos e as irmãs de Jesus Cristo eram filhos de José? Não está escrito. Mas, assim como os católicos admitem que mesmo não estando escrito que os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de José, mas eram filhos de José, assim também nós temos que admitir que os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos de Maria. Ok, queridos? Porque isto é muito lógico. É muito lógico. Então, nós temos a Bíblia Sagrada ao nosso favor. A Bíblia Sagrada, ela dá abundante testemunho de que, de fato, Jesus tinha irmãos e irmãs. E o testemunho mais forte que nós temos é o fato de a Bíblia dizer que Jesus foi o primogênito de Maria, ou seja, o protótocos. Jesus foi o protótocos, o primogênito. Logo, isso indica que Jesus foi o primeiro de uma família, o primeiro a nascer, e que depois de Jesus vieram outros. Essa é a conclusão óbvia. Ok, queridos? Então, fica provado que Maria teve outros filhos, sim, porque Jesus é chamado de o primogênito. E sendo que não existe uma única ocorrência em toda a Bíblia Sagrada de que o termo primogênito não signifique o primeiro de uma série, logo Jesus foi o primeiro de uma série, foi o primeiro de muitos, foi o primeiro de uma família, foi o primeiro de uma irmandade. Amém? Que Deus possa nos abençoar agora e para todo sempre.